Bem, boa noite a todos mais uma vez. Acho que a gente pode começar já o nosso último encontro. Aqui foram duas aulas comigo, segunda e terça. Ontem com a professora Vanessa, né, para quem participou aí de todas as aulas. Na segunda-feira a gente falou do compromisso arbitral, a gente falou das principais características do procedimento arbitral e da escolha do árbitro. Aí, na terça-feira a gente falou da sentença arbitral, e falamos também da relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário. E ontem a professora Vanessa falou especificamente do seguro D&O e do seguro garantia. Hoje, enfim, eu vou falar bem rapidamente com vocês sobre as vantagens da arbitragem, os desafios da arbitragem e algumas estratégias processuais. Devo falar aí uns 45 minutos e depois passar a palavra para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente debater. E também, enfim, até peço a vocês que me interrompam na hora que vocês quiserem, porque vai ser muito mais interessante eu debater com vocês do que eu aqui expor sozinho. Então, se alguém quiser direcionar a exposição para um outro tema, tratar de um outro assunto, por favor, faça isso que é bem-vindo. Senhores, vantagens da arbitragem, né? O que é mais comum de dizer que são as vantagens da arbitragem? Né? A especialização, celeridade, uma maior atenção ao caso, a flexibilidade, previsibilidade, a eficiência e a ausência de revisão de mérito pelo Poder Judiciário, além da confidencialidade. Eu vou tratar rapidamente dessas questões com vocês para deixar um pouco mais claro o que cada um desses adjetivos significa. Como a gente conversou logo no primeiro encontro, a arbitragem ela tem a natureza jurisdicional, a sentença arbitral ela produz os mesmos efeitos que uma sentença judicial, ela é, portanto, um título executivo judicial e pode ser executada no Poder Judiciário de uma forma muito semelhante à que é executada uma sentença proferida no processo civil brasileiro. E essa sentença arbitral ela não pode ser revista no mérito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele só pode controlar a legalidade da sentença, que foi o que a gente falou na segunda aula, que são os vícios processuais da sentença e questões relacionadas à manifestação de vontade, à integração da... Fala, Tiago. Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? E a questão para perquirir se a parte ela realmente aderiu à cláusula compromissória, vícios processuais, etc. O judiciário ele só faz esse juízo de legalidade da sentença arbitral, ele não revisa no mérito a sentença arbitral. A sentença arbitral é inscindível. Então, por que isso é uma vantagem? Né? Porque se as partes pactuaram a arbitragem, a sentença arbitral fosse igual uma sentença judicial de primeira instância, depois ela pudesse ser revista sucessivamente pelo Poder Judiciário, isso não faria muito sentido, né? Seria totalmente contraproducente. E o fato também da sentença arbitral já exaurir a disputa, ela não ser objeto de recurso, ela já transitar em julgado, logo no momento em que ela é proferida e julgado eventuais pedidos de esclarecimento, também torna a arbitragem mais rápida. A sentença arbitral ela dá uma solução definitiva para o litígio, tornando a resolução pela via arbitral naturalmente mais rápida do que ela seria pela via judicial. Uma outra questão que torna a arbitragem também mais rápida, e sendo a celeridade uma vantagem da arbitragem, é a questão da escolha do árbitro. Uma das principais vantagens da arbitragem é você poder escolher o julgador. O julgador ele tem que ter a confiança das partes, ele tem que ser independente, tem que ser imparcial, ele tem que ser capaz, ele tem que ser competente, mas cumprido todos esses requisitos, a parte pode escolher quem ela quiser. Isso é uma das principais vantagens, porque traz especialização, ainda mais nesses seguros de grandes riscos aí, como a Vanessa pontuou ontem, são questões complexas de D&O, de seguro-garantia. Seguro-garantia é até uma matéria que o judiciário conhece bem, mas seguro D&O nem sempre. Você tem questões de cobertura B, cobertura A, cobertura C, prazo complementar, prazo suplementar,
realmente para julgar isso com qualidade, né, dar uma tutela jurisdicional adequada e tempestiva, é preciso conhecer do negócio. E o árbitro, eleito pelas partes, as partes presume-se que elas vão escolher alguém que conheça do negócio. Então, isso você já entra na especialização, né? E agora também a celeridade, porque o árbitro, ao contrário do juiz estatal, ele tem muito menos casos para julgar, né? O juiz estatal, enfim, ele tem centenas, milhares de casos para julgar. O árbitro, ele, por mais que ele seja muito ocupado, ele vai ter no máximo aí, algumas dezenas de casos para julgar, que já é muito. Na realidade brasileira, esses principais árbitros têm 40 casos para julgar. Se você for perguntar para um árbitro nos Estados Unidos, ele vai ter 5 ou 6, assim, já no Brasil já é muito, mas por questões, enfim, diversas questões. Mas o árbitro também vai poder dar uma atenção maior ao caso, vai tornar isso o procedimento mais célere, ele responde muito mais rápido que o judiciário, até porque ele foi contratado pelas partes para julgar aquele caso. Então, aqui a gente já tem a especialização, a celeridade e uma maior atenção ao caso, né, como vantagens da arbitragem decorrentes dessa possibilidade de se escolher o julgador, de se escolher o árbitro. E a ausência de revisão do mérito do Poder Judiciário também tem um caráter definitivo da sentença, e que também contribui para a celeridade, né? Aí outras vantagens, a flexibilidade, a previsibilidade e a eficiência, elas estão muito relacionadas com as características do procedimento arbitral, que a gente tratou aqui no nosso primeiro encontro, né? O que isso significa? A arbitragem ela é feita pelas partes e para as partes. Por mais que o processo judicial ele é rígido, né? Ele tem que ser rígido, ele deve atender as mais diversos tipos de demanda. Mas você tenha procedimentos especiais, tutelas jurisdicionais diferenciadas, convenções processuais atípicas, etc., ele ainda é rígido comparado com a arbitragem. A arbitragem não, é um procedimento que se pode fazer de acordo com a expectativa das partes e de acordo com as peculiaridades de um determinado litígio. Isso permite que o procedimento seja flexível, né? O que isso significa? As partes, elas em conjunto com o árbitro, vão estabelecer os prazos, vão estabelecer se vai ou não vai haver audiência, quantos dias vai durar a audiência, o árbitro vai decidir se vai ou não vai haver perícia, as partes, junto com o árbitro, vão dar um prazo para o árbitro proferir a sentença. Se ninguém falar nada, vai ser de 6 meses da data em que começa a arbitragem. Então, há uma flexibilidade muito maior de fazer alguma coisa, de fazer um procedimento tailor-made para a necessidade das partes. Então, isso atribui à arbitragem a vantagem de ser flexível. Flexível e também previsível, né? Porque essa flexibilidade não permite que você vá mudando a regra do jogo no decorrer do processo. Isso já é estabelecido, geralmente, ou no termo de arbitragem ou na ordem processual número 1, né, como vai ser o procedimento, e isso permite que se faça um procedimento bastante encaixado com as necessidades da causa. A arbitragem internacional ela ainda tem uma outra vantagem em relação ao judiciário, que é a neutralidade. Lembra quando eu falei para vocês, por exemplo, em disputas de uma parte francesa com uma parte russa? Nem o francês vai querer litigar em Moscou e nem o russo vai querer litigar em Paris. Então, nesses casos, a arbitragem ela ainda oferece a vantagem da neutralidade. Você pode litigar em Estocolmo, pode litigar em São Paulo, pode litigar em Bogotá. As partes vão escolher um foro neutro, né, que vai ser muito mais confortável para ambas elas, porque nenhuma vai querer litigar no foro do adversário. Então, a arbitragem internacional ainda tem essa questão da neutralidade. E uma outra vantagem da arbitragem é a questão da eficiência, né? Como eu disse para vocês também no nosso primeiro encontro, a arbitragem ela proporcionou um diálogo entre diferentes sistemas jurídicos, né, os sistemas anglo-saxões e os sistemas de tradição romano-germânica, e ela foi depurando um procedimento. O que isso significa? Foi afastando regras que são relacionadas a peculiaridades locais, idiosincrasias aí processuais, e foi fazendo exatamente o que era mais, e foi pegando para o procedimento aquilo que era mais eficiente. Por exemplo, hoje o modelo da arbitragem, a parte escrita, ela funciona muito inspirada no modelo da Europa continental e do Brasil, e a parte oral é mais inspirada no modelo anglo-saxão. Nos modelos no Brasil e países de tradição continental, se você dá pouca importância para a inquirição de testemunha, para a audiência
e etc. Na arbitragem, não, você tem uma moralidade mais forte. A arbitragem entendeu que, por exemplo, era eficiente que os árbitros escutassem as partes, inquirissem as testemunhas, gastassem alguns dias com essa atividade, que isso ia proporcionar uma melhor tutela jurisdicional, coisa que no judiciário é inviável. Você colocar o juiz uma semana para ficar escutando a inquirição de testemunha do mesmo caso, isso é absolutamente impossível na realidade do judiciário brasileiro. Então, isso é uma questão que a arbitragem permite e também traz mais eficiência. A arbitragem ela só faz sentido se ela for eficiente. Você está abrindo mão de um modelo de jurisdição que é o estatal para ir para um modelo privado, um modelo alternativo, e você só vai fazer isso se esse outro modelo for mais eficiente, né, em termos de custo, de especialização e de, enfim, previsibilidade e flexibilidade do procedimento. Uma outra vantagem muito falada da arbitragem é a questão da confidencialidade. O processo judicial ele é público, ele precisa ser público, até por força de regra constitucional, e há algumas poucas exceções a essa publicidade, que são as exceções de segredo de justiça. Na arbitragem, não. A arbitragem salva alguns casos específicos com a administração pública, etc. A arbitragem ela é confidencial. Isso significa que tanto a seguradora quanto as empresas que participarem da arbitragem, elas não vão precisar revelar aí as suas entranhas, os seus negócios, as condições das suas apólices, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado, preservar elas em relação ao público, aos competidores, aos executivos. E a confidencialidade também é entendida como uma vantagem da arbitragem. E ainda nessa questão da vantagem da arbitragem, um ponto importante também, e não é necessariamente uma vantagem da arbitragem, mas isso contribui para a utilização, não é uma vantagem intrínseca, mas isso contribui para a utilização da arbitragem no Brasil, inclusive para questões securitárias, é a relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário. Porque se espera que essa relação seja de suporte e de controle. De controle, porque o judiciário ele não vai revisar o mérito da arbitragem, mas ele vai controlar a legalidade da sentença, né, de acordo com aquelas hipóteses que a gente comentou do artigo 32 da lei de arbitragem. E de suporte, porque é o Poder Judiciário que vai executar uma sentença condenatória, que vai dar cumprimento a uma decisão interlocutória através de uma carta arbitral, que vai proferir uma tutela de urgência ou uma tutela cautelar antes da constituição do tribunal arbitral. Então, essa relação de controle e de suporte entre o Poder Judiciário e a arbitragem é muito importante, né, na questão do conflito de competência. Tanto o conflito positivo quanto o conflito negativo de competência vai ser julgado pelo Poder Judiciário, no caso pelo STJ. E o Brasil, assim, sempre há o que melhorar, mas o Brasil é um lugar propício à arbitragem. Tá? A jurisprudência, de uma forma geral, respeita os principais postulados da arbitragem. A nossa legislação ela é bastante avançada em arbitragem. O Brasil ele se inspirou, a lei de arbitragem de 96, que sofreu agora uma reforma em 2015, ela se inspirou na lei modelo da Uncitral de 86, que serviu de inspiração também para os outros 110 países. Então, é uma lei de vanguarda. O Brasil é signatário da Convenção de Nova York desde 2002. Essa convenção é de 1958, tem 170 países signatários que regula as condições para reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, também é uma norma de vanguarda, e a autonomia da vontade no direito brasileiro, na arbitragem, permite que se traga para a arbitragem doméstica o que há de mais avançado na arbitragem internacional, trazendo técnicas de arbitragem internacional e depurando aqui no âmbito doméstico, como hot tubbing, witness conference, diversas técnicas, depoimento escrito da testemunha, tudo que se pratica na arbitragem internacional, a autonomia da vontade do direito brasileiro permite que se importe e se depure isso para o Brasil. Então, a gente tem uma prática arbitral, tanto do ponto de vista legislativo, jurisprudencial e de advocacia, mesmo muito avançada. Isso dá um conforto para se utilizar a arbitragem em questões complexas. É óbvio que a lei está sendo... A arbitragem no Brasil ainda é muito recente, né? A lei é de 96, antes disso praticamente não existia arbitragem. Ela foi julgada constitucional em 2001
Então, a gente tem arbitragem aí de uns 20 anos para cá, né, efetivamente. É muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, para analisar um instituto. Mas ele vem crescendo cada vez mais de importância e cada vez mais absorvendo as demandas de maior valor e de maior complexidade. Então, assim, essas vantagens, elas são muito proeminentes, elas são muito atrativas para esse tipo de disputa, principalmente aqui no nosso caso, de disputas securitárias envolvendo grandes riscos e matérias complexas. Os desafios, né, talvez os desafios e desvantagens, né, o alto custo é um deles. Né? Se você for para o judiciário, o judiciário é subsidiado, talvez as custas aí em São Paulo não passem de 80 mil, o teto de São Paulo, talvez um pouco mais, e as custas na arbitragem, elas podem ser 1, 2, 3 milhões, dependendo do valor da disputa, ou até mais. Assim, uma disputa de 40, 50 milhões, né, Thiago? Você vai ter 800 mil de custas nas câmaras, 400 mil para cada parte. Então, ela só faz sentido se passar de um determinado valor. Não faz muito sentido você fazer uma arbitragem para uma disputa de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Eu acho que a partir de 15, 20 milhões é que a coisa começa a fazer um pouco de sentido por causa efetivamente do custo. Né? Uma outra desvantagem, um desafio da arbitragem é que ela demora para começar. Né? No judiciário, proposta a ação, você já definiu o pedido, a causa de pedir, o objeto litigioso, e aquele litígio já começou. É óbvio que, do ponto de vista processual, a relação processual ela só fica perfectibilizada quando o réu é citado e integrado para responder. Mas no momento que a ação é proposta, já começou o litígio no Poder Judiciário. Né? Já aquela questão, enfim, no mundo prático já começou. Na arbitragem, não. A arbitragem ela só começa quando o tribunal é constituído, quando tem os 3 árbitros constituídos. Antes disso, ela ainda não começou. Né? Lembra que eu falei para vocês? Existe o requerimento de instalação da arbitragem, né, que se indica um árbitro, a outra parte responde esse requerimento, indica o outro árbitro, esses 2 árbitros vão indicar um terceiro árbitro, e só aí, quando esses 3 árbitros aceitarem o encargo, não forem impugnados, etc., que vai começar a arbitragem. Entre o requerimento de arbitragem e o efetivo início da arbitragem, leva pelo menos uns 3 meses para isso acontecer. E isso também é um desafio para a arbitragem. Né? Precisar de uma tutela de urgência nesse período. O que se vai fazer? Né? A gente viu aqui na terça-feira que você pode ir para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário é competente para julgar essa tutela de urgência. As câmaras também colocam à disposição um árbitro de emergência, né, que depois o Tribunal Arbitral ele vai rever essa decisão, seja para revogar, seja para confirmar, ou seja para modificar o que foi julgado em cognição sumária e até juízo precário pelo Poder Judiciário ou pelo árbitro de emergência. Então, isso também um desafio da arbitragem. Né? Ela demora para começar. Então, assim, vocês veem, ela tem um custo alto, ela demora para começar, e existe um desafio também da arbitragem, enfim, que é, se for uma sentença arbitral estrangeira, mas isso também vale para a sentença judicial, que ela precisa ser homologada. É uma sentença arbitral estrangeira, ou seja, qualquer sentença que for proferida fora do Brasil, ela é considerada estrangeira e ela precisa ser homologada pelo STJ para produzir efeitos no Brasil. Isso geralmente leva aí de 6 meses a 2 anos. Também é mais um tempo que se precisa levar em consideração aí para uma arbitragem, nesse caso aqui, internacional. Um outro desafio para a arbitragem, isso é uma questão mais complexa, eu vou falar assim muito rapidamente, é a questão da execução da sentença. Por quê? O árbitro ele não tem poder de império, só o Estado tem poder de império. O que é poder de império? É o poder de invadir a esfera patrimonial do devedor, é o poder de força física, é o poder que se diz de atos de subrogação, que é de substituir a vontade do devedor, ou atos de constrição, que é arresto, sequestro, penhora de bens. O árbitro ele não tem esses poderes. Então, a decisão arbitral, seja ela interlocutória, ou seja, no curso do processo arbitral, ou seja, ela final, a sentença arbitral ou uma sentença parcial, que contiver uma constrição como essa, ela não consegue ser executada pelo árbitro. Ela precisa do apoio do Poder Judiciário.
Isso também é um desafio, porque você vai estar cindindo o órgão que decide com o órgão que executa. Mas isso não significa que o árbitro não tenha poder executório. Ele pode não ter o poder de invadir a esfera patrimonial do devedor, ele não tem poder de força física, né? São os atos de força física da execução. Mas ele tem alguns outros poderes executórios que o juiz estatal também tem. Por exemplo, o árbitro ele pode fixar uma multa, né? Se uma parte não quer entregar um documento, né, numa arbitragem, o árbitro dá uma ordem de exibição de documento, a parte não quer entregar. O que ele pode, manda a parte entregar um anexo da apólice, a parte não quer entregar. Ele não pode ir lá mandar a polícia com busca e apreensão na sede da empresa para arrancar o documento. Ele não tem esse poder de força física. Mas ele pode fixar uma multa, que se chama um mecanismo de execução indireta. Ele diz, cada dia que você não apresentar esse documento aqui que eu mandei você apresentar, vou te arbitrar uma multa de R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000 por dia. E aí é uma questão, enfim, que o árbitro vai fixar. Então, ele tem um poder que se diz de coação, de coerção, de atuar sobre a vontade do devedor, né? Outro poder do árbitro, enfim, que independe de força física, né? A depender da natureza da sentença, ela produz efeito de imediato. É o árbitro que anular uma assembleia. Isso só produz efeitos no mundo jurídico. Você não precisa de nenhum ato posterior, a não ser a decisão, para que a assembleia seja declarada nula. No momento que o árbitro ou o juiz decidem que uma assembleia é nula, ela, enfim, já não produz mais efeitos no mundo jurídico. Isso é uma tutela constitutiva negativa, nesse caso, né? Então, assim, mas de qualquer forma, a execução é um desafio da arbitragem, porque o árbitro profere uma sentença, se ela for de natureza condenatória, não for cumprida voluntariamente, ela vai precisar ser executada no Poder Judiciário. No caso do Poder Judiciário, ela também vai ser executada, só que ela vai ser executada pelo próprio, uma sentença judicial, vai ser executada pelo próprio Poder Judiciário. Aqui não, você vai ter dois órgãos jurisdicionais distintos, né? Um que vai proferir a sentença, o título executivo judicial, e outro que você vai precisar recorrer, você vai precisar acionar para executar o comando condenatório contido nessa sentença. Então, aí você já tem um outro desafio, né? A ausência de poder de império do árbitro. Isso é razoável, porque se você veja que o árbitro ele é um terceiro investido de poder pelas partes. Ele já pode dar uma sentença que tem os mesmos efeitos da sentença judicial. Se permitisse que o árbitro ainda praticasse ato de força física, né, talvez fosse muito poder para alguém que não faz parte do Estado. O árbitro ele ia poder mandar invadir a casa de alguém, buscar um documento, realizar penhora no ativo, enfim, fazer sequestro de um bem. O Estado entende que não, que o árbitro ele pode dar uma decisão que até determine que se faça isso. Mas quem vai poder fazer, quem vai poder usar a força para efetivar um ato que contém uma constrição como essa, é só o Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário, só o Estado, né, no nosso ordenamento jurídico, e na imensa maioria dos ordenamentos jurídicos, tem um monopólio para fazer isso. Tem algumas exceções no Equador, na China, no Equador e na Índia, o árbitro tem alguns poderes de império. No Brasil, ele tem poderes executórios, mas ele não tem poder de império. Então, assim, recapitulando até agora, e hoje eu vou ser muito breve, passei até da metade aqui da nossa exposição, vantagens da arbitragem, né? A especialização, a celeridade, a maior atenção ao caso, que vem em decorrência da escolha do árbitro, a questão da sentença arbitral ser um título executivo judicial e ela ser inscindível também, é outra vantagem da arbitragem, a confidencialidade e a flexibilidade, a previsibilidade e a eficiência do procedimento, né? Além da questão do Brasil ter aqui, enfim, legislações, jurisprudências e práticas de arbitragem de vanguarda. Desafios da arbitragem, o custo, né, que isso, ele vai fazer enfim, ele não funciona para qualquer tipo de litígio, porque realmente faz sentido para litígios de um valor mais elevado. Essa questão da arbitragem demorar para começar, então uma medida urgente vai precisar ser demandada ou no Poder Judiciário ou no árbitro de emergência. A questão da sentença estrangeira, assim como a sentença judicial precisa ser homologada para produzir efeitos no Brasil, e a questão da execução, que o árbitro, embora tenha poderes executórios, ele não tem poder de império, como eu acabei de dizer para vocês. Então, aqui a gente já destacou
muito brevemente, né, as vantagens da arbitragem e alguns desafios também na arbitragem. Agora, eu queria falar com vocês aqui sobre algumas estratégias processuais, né? Eu me lembro que ontem a Vanessa estava falando de cláusula compromissória vazia, cláusula compromissória cheia, né? Então, aqui, uma estratégia processual básica, né? Fazer uma cláusula compromissória o mais completa possível. Porque uma cláusula compromissória defeituosa, ela vai levar a um litígio pré-arbitral, né? Como o exemplo que a Vanessa deu ontem. Uma parte quer instaurar uma arbitragem, a outra parte acha que não tem arbitragem, e aí você fica um tempo discutindo se a jurisdição é arbitral ou a jurisdição estatal. Se você tem uma cláusula compromissória cheia, a chance de ter essa discussão e a chance de ter que recorrer ao judiciário para preencher as lacunas da cláusula é muito menor. O que isso significa? Na cláusula compromissória já dizia, por exemplo, o número de árbitros, se vai ser um árbitro, se vão ser 3, já dizia qual vai ser o direito aplicável, se vai ser o direito brasileiro, se vai ser o direito estrangeiro, já escolher a Câmara de Arbitragem, que também facilita, que automaticamente já vai aplicar o regulamento dessa Câmara, escolher o idioma da arbitragem, né? Se vai ser a arbitragem vai ser em português, se vai ser em inglês, se vai ser em aramaico, escolher a sede da arbitragem, né? A sede da arbitragem é importante porque é o local onde se vai fazer o controle da sentença. E aí você pode escolher a sede se quiser, pode fazer no Rio, São Paulo, em Roraima, em Auckland, na Nova Zelândia, a sede é livre, só vai ter que ter atenção às peculiaridades dessa escolha. Por exemplo, se o devedor, o potencial devedor, tem bens no Brasil, não faz muito sentido fazer uma arbitragem fora do Brasil, porque para executar esse devedor, caso a parte saia vitoriosa, ela vai precisar homologar a sentença no Brasil. E, enfim, vai perder mais um bom tempo para homologar essa sentença no Brasil. Então, se o devedor, o possível devedor, tem bens no Brasil, faz muito mais sentido fazer uma arbitragem doméstica, porque o Brasil é um país que respeita aí os postulados elementares da arbitragem, como eu falei para vocês. Então, essa já é uma estratégia. Escolher a sede da arbitragem. Ela vai ser doméstica, ela vai ser internacional. Cláusula compromissória. Tentar fazer da forma mais completa possível, já indicando todos os elementos que precisam compor essa cláusula. Na questão dos seguros especificamente, né? Se não houver uma manifestação inequívoca de vontade do aderente, do tomador ou do segurado, essa cláusula compromissória ela vai ser facultativa em relação ao aderente. Então, é importante que a seguradora obtenha desse tomador, desse segurado, a aquiescência àquela cláusula compromissória, um documento apartado, visto na cláusula, uma condição particular na apólice, isso também é muito importante, né? Tanto a questão de colocar uma cláusula compromissória o mais completa possível, para que ela seja considerada cheia e não vazia, para não ter litígio depois sobre as lacunas da cláusula compromissória, qual vai ser o direito, qual vai ser a Câmara, qual vai ser a sede, né? Garantir que houve uma manifestação inequívoca de vontade do aderente, para também não ter problemas de eficácia da cláusula compromissória, e também ter atenção na escolha da sede, né, para essas peculiaridades que eu falei, qual vai ser o direito aplicável, qual vai ser o idioma da arbitragem, enfim, se você vai escolher a arbitragem em inglês, você não precisa, como no processo judicial, mandar traduzir tudo. Você pode fazer uma arbitragem em inglês e todos os documentos serem em inglês, você não precisa traduzir. Ou você faz uma arbitragem em português, vai precisar traduzir se for homologar a sentença, obviamente, vai ter que traduzir a sentença, mas se você tem uma arbitragem em português e as partes têm muito documento em inglês, você também não precisa traduzir todos os documentos que as partes juntarem, caso elas estejam de acordo em não traduzir. E o tribunal também esteja de acordo em não traduzir, né? Uma outra estratégia processual é a escolha do árbitro. É óbvio que você tem que escolher, por força de lei, um árbitro que seja independente, imparcial, seja competente, capaz, mas você quer um árbitro que tenha um viés de uma interpretação mais literal de uma cláusula, isso favorece ao teu direito, um árbitro mais no estilo do common law, que vai ler o contrato e interpretar a cláusula de uma forma mais exegética, mais literal, ou é melhor para você um árbitro no estilo civil law, que ele vai interpretar mais a vontade das partes, o contexto da negociação, isso é importante, né? A depender de como é que
o seu direito se manifesta em relação a um determinado contrato, né, que vai conter a cláusula compromissória e, portanto, vai ser objeto da arbitragem, qual desses dois cenários quem é melhor? É melhor um árbitro com mais base em direito civil, um árbitro com mais base em direito comercial, um cara especialista aqui em direito dos seguros, né, um sujeito que entende o negócio, mas não tem uma formação acadêmica tão sólida, ou um sujeito que tem uma formação acadêmica mais sólida, mas não conhece tanto o negócio, ou os dois, né, se caso alguém não reúna essas dúvidas. Né? Um processualista ou um cara que entende mais de direito internacional. Né? Isso é uma estratégia processual importante. Qual o árbitro que você vai escolher? Qual é a característica dele? Né? Ele tem disponibilidade para a causa? Ou ele já está muito ocupado? Né? Você quer um árbitro mais experiente? Você quer um árbitro que seja mais novo, que tenha mais vivência internacional, que seja um ex-magistrado, um professor? Tudo isso vai determinar como a sua causa vai ser conduzida. Então, a escolha do árbitro é fundamental no momento em que se traça a estratégia do litígio. Né? E não há nenhum problema. Você não pode escolher um cara que é amigo seu, que é impedido, isso é uma coisa. Mas você escolher alguém cujas características intelectuais e profissionais vão estar mais de acordo com a forma pela qual você espera que a causa seja conduzida. Eu quero um cara que entende mais aqui de direito societário, porque no D&O ele vai conseguir entender melhor que isso aqui não foi uma violação, porque é um mecanismo de governança corporativa. Eu quero escolher um cara mais de direito civil, porque eu quero que isso seja interpretado mais num viés de direito das obrigações. Eu quero um ex-magistrado que está mais acostumado a intervir no contrato. Eu quero um cara de common law, que não intervém tanto no contrato. Isso é muito importante na hora que você tem uma arbitragem. É fundamental que você escolha um árbitro de acordo com essas premissas. Né? Uma outra questão também que a gente falou um pouco na terça-feira, né? Quando a arbitragem não está constituída ainda, né? Você precisa de uma tutela cautelar ou uma tutela de urgência. Né? Vai para o judiciário ou vai escolher um ato de emergência? Né? O judiciário ele é mais rápido, ele consegue decidir mais rápido que um ato de emergência. O ato de emergência, até ele ser nomeado pela Câmara de Arbitragem, até fazer a checagem de conflitos dele, ele proferir a decisão, lembrando que ele não pode, salvo uma Câmara de Londres, ele não pode fazer com contraditório diferido, ele tem que ouvir as partes, né, e proferir a decisão. Isso leva mais ou menos entre ter um pedido de ato de emergência até sair a decisão, de 15 a 17 dias. O judiciário não. O judiciário pode dar essa decisão em 2, 3 dias, pode dar inaudito até a parte, ou seja, com contraditório diferido. Então, o judiciário é mais rápido do que o ato de emergência. Se isso precisar invadir a esfera de terceiros, o judiciário pode fazer isso, o ato de emergência não. Então, vai ter que pegar a decisão do ato de emergência e levar ainda para a execução pelo Poder Judiciário. Então, dependendo do caso, precisa ser um caso urgentíssimo. O ato de emergência não funciona melhor o Poder Judiciário. Mas uma outra questão também do ato de emergência. Se quer preservar a confidencialidade da arbitragem, é melhor o ato de emergência. Que alguém que seja mais especializado com o caso, é melhor o ato de emergência. O ato de emergência também é mais caro. Né? Na CCBC, por exemplo, as custas são em torno de 100 mil. Na ICC, 100 mil reais. Na ICC, 40 mil dólares. Então, todas essas questões, a depender da sua demanda, vão influir se antes da constituição do tribunal arbitral para uma tutela cautelar ou de urgência, vai haver a necessidade, é melhor para a causa escolher o árbitro de emergência ou escolher o Poder Judiciário, sendo que nas câmaras arbitrais há a previsão do árbitro de emergência, salvo se a parte afastar, e a previsão do árbitro de emergência não impede que se vá ao Judiciário. O autor lá, o requerente, ele vai poder escolher se ele quer um ou se ele quer outro. Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Daniel, tudo bem? Daniel Costa perguntou: você acha importante mencionar expressamente na apólice se a subrogação se aplica ou não aos efeitos de uma cláusula compromissória? Exemplo: a apólice garante o contrato entre segurado e tomador como cláusula compromissória. Tudo bem, Daniel, obrigado. Essa questão é importante, porque
Se eu me lembro, tem essa discussão no STJ, né? O STJ, quando ele foi julgar uma... Eu vou até fazer essa pontuação eu acho importante sim, mas eu não sei se as partes disserem que se aplica ou não se aplica, se vai mudar a realidade. Porque o seguinte, Daniel, o STJ, no julgamento de homologação de uma sentença estrangeira, que era de uma arbitragem na ICC, houve a ICC, na sentença arbitral, entendeu que uma parte havia se subrogado, em decorrência da subrogação, aquela parte que se subrogou aderiu à cláusula compromissória. E aí a ICC, a arbitragem da ICC condenou incluiu essa parte na arbitragem e condenou ela a pagar uma determinada quantia. Essa sentença veio ser homologada no Brasil e um dos fundamentos para obstar a homologação dessa sentença foi a violação à ordem pública, porque, segundo o réu, o requerido do pedido de homologação, que era quem tinha perdido a arbitragem, falou o seguinte: no direito brasileiro tem que ter uma manifestação de vontade, etc., e essa subrogação não caracteriza essa manifestação de vontade. Houve uma divergência no STJ, mas o STJ optou por homologar essa sentença arbitral estrangeira, né, na qual o Tribunal Arbitral entendeu que a subrogação também valia para extensão dos efeitos da cláusula compromissória. Mas isso não significa que o STJ tenha validado essa tese, porque o juízo de homologação ele é por delibação, né? Ele só é um juízo mais de formalidade, de liberar a eficácia de uma sentença. Então, isso é mais um obter dictum do que uma tese mesmo do tribunal. E aí teve uma questão, isso, Mitsui e Alstom, mas teve uma questão recentemente, acho que foi esse ano, que o tribunal, no STJ, no julgamento de um RESP, ele disse que a subrogação é para efeitos de direito material e não é para efeitos de direito processual. Mas aí, ele não estava julgando especificamente uma cláusula compromissória, ele estava julgando os efeitos de subrogação por uma cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro é uma convenção processual. As partes, elas elegem o foro, elas fazem uma convenção sobre o direito processual. Aí, num caso que envolvia uma subrogação, o STJ entendeu que essa subrogação era para o direito material, ou seja, a parte que se subrogou não estava vinculada à eleição de foro, que havia sido pactuada entre as partes originais. Então, se você aplicar esse entendimento da STJ, muito provavelmente o STJ vai entender a mesma coisa para a cláusula compromissória, que a cláusula compromissória também é uma convenção processual. Então, eu acho importante, eu acho que vale, na apólice, como você perguntou aqui, mencionar que a subrogação ela se aplica na cláusula compromissória, mas eu acho mais importante ainda fazer isso no instrumento de subrogação, porque você, na verdade, na cláusula compromissória, se você disser que a subrogação atinge ou não aquela cláusula, você está fazendo entre A e B, e quem vai se subrogar é C. Então, de uma certa forma, você não vai estar conseguindo dispor ou não sobre o direito de C, que é um terceiro. Então, se a subrogação for convencional, é que você tem a subrogação legal, aí não tem o que fazer, né? É por força de lei. Mas se a subrogação for convencional, para solucionar esse problema é mais fácil dizer, né? Se naquele contrato houve um contrato de cessão de crédito, né? Mediante subrogação, e se as partes disseram, essa subrogação aqui, ela também engloba os efeitos da cláusula compromissória, ou ela não engloba os efeitos da cláusula compromissória. Então, eu acho que é mais útil colocar, eu acho útil colocar na cláusula compromissória, mas eu acho que seria mais técnico, Daniel, pelo menos pensando rápido aqui também, eu nem estava preparado para falar sobre isso, mas eu acho que seria mais fácil colocar no instrumento de subrogação mesmo, se ela for convencional, né? Você leu a SEC também, né? Defendendo várias posições, mas na prática, como as seguradoras resolvem em arbitragem não tem tanto, não sei se tem tantos casos assim,
de subrogação, né? Pelo menos na arbitragem. Mas é uma questão interessante. Pelo que eu entendo do STJ até agora, o STJ entende que subrogação ela não se subroga no direito processual. Então, para o STJ, a cláusula de eleição de foro ela não vai ser subrogada. Provavelmente, quando o STJ julgar cláusula compromissória, ele vai aplicar o mesmo entendimento. Então, se você colocar no instrumento de subrogação, vai transferir também os efeitos processuais. Eu acho que seria isso que faria um pouco sentido, mas realmente essa questão que você colocou é muito importante, porque é uma das grandes discussões aí que se tem, né? Principalmente no seguro-garantia, né? Que você vai ter a subrogação daquele que pagou a indenização para exercer o regresso, né, contra a parte que seria o responsável original pelo pagamento. Então, essa questão, numa arbitragem envolvendo seguro-garantia, é fundamental, por exemplo. Né? E eu não sei se você tem mais alguma observação, Daniel. Se não tiver, eu continuo aqui na parte que eu estava falando. Maravilha. Então, falando essa questão da tutela cautelar e de urgência, né, pelos pontos que eu pontuei, pelas questões que eu pontuei, vai definir ou não se vale a pena ir ao judiciário ou se vale a pena ir ao árbitro de emergência. Essa é uma discussão também bastante interessante. Outra estratégia processual em questões de seguro, é muito comum ter uma discussão sobre a responsabilidade e sobre a quantificação do dano, o one debeatur e o quantum debeatur. É interessante bifurcar o procedimento, para não perder tempo. Né? Primeiro se decide se há responsabilidade, se não houver, acabou tudo, e se houver, dá uma sentença parcial e depois vai dar uma outra sentença final para liquidar o dano. Isso também economiza tempo e economiza esforço. Outras técnicas processuais, e aí eu já estou bem perto do fim, né? Lembrando aí, como eu disse para vocês, que no Brasil a autonomia da vontade permite que se traga para a arbitragem brasileira o que tem de mais avançado na arbitragem internacional, né? Nessa parte das testemunhas, tem duas questões interessantes: o depoimento escrito da testemunha e o cross-examination, que é o interrogatório cruzado. Né? O depoimento escrito da testemunha também pode ser usado no processo judicial, mediante convenção atípica para produção de prova atípica, mas na arbitragem é muito comum. Né? Por quê? Como eu disse para vocês, acho que bem rapidamente no primeiro encontro, né, a arbitragem, na parte escrita, ela replicou muito o modelo da tradição anglo-saxã. E na parte oral, ela entendeu que o modelo tradição continental europeia na parte escrita. Na parte oral, ela entendeu que o modelo anglo-saxão era mais eficiente. Era importante ter uma audiência. As partes querem falar com o árbitro, elas querem inquirir testemunha, elas querem ficar ali numa sala de audiência alguns dias com o árbitro, porque você só tem uma sentença. Teve aquela sentença, acabou, não tem mais o que fazer em relação ao mérito. Então, é importante exaurir os argumentos, depurar os argumentos e se entende que a audiência na arbitragem é um ponto fundamental para isso. Né? E na audiência, o que você faz normalmente? Você apresenta o caso para o tribunal oralmente, aí, dependendo do caso, vai ser em 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. As partes apresentam PowerPoint, vídeo, enfim, fazem aí diversos recursos tecnológicos, e aí começa a inquirição das testemunhas. A parte vai arrolar a testemunha dela, né, que teoricamente vai dar um depoimento que vai corroborar os fatos que ela está apresentando, e a outra parte vai fazer a mesma coisa. Né? Aí a primeira pergunta, a parte pode preparar a testemunha? Nos Estados Unidos não só pode, como deve. Né? É dever do advogado preparar a testemunha. Ele não pode estimular a testemunha a mentir. Ele pode treinar a testemunha, fazer simulações de audiência, sugerir o que a testemunha tem que dizer dentro dos limites éticos. Na Inglaterra já nem tanto, na Alemanha é proibido, e no Brasil há um limite para isso. Você pode entrevistar a testemunha, mas você não pode preparar ela no modelo norte-americano. O que isso significa? Né? Ninguém vai, na prática, arrolar uma testemunha que você não tem ideia do que ela vai falar. Né? Você primeiro vai conversar rapidamente com a testemunha, ver o que ela vivenciou do caso, se ela estava ali, se ela participou da negociação, etc.
e indicar e arrolar aquela testemunha. Mas você não pode, obviamente, preparar a testemunha, né? O que se aceita é que se entreviste a testemunha, né? Mas, nas arbitragens, é comum que as testemunhas, na declaração, no interrogatório direto, ou seja, que é o do advogado que indicou a testemunha, ele interroga essa própria testemunha que ele indicou. Para não ficar aquele negócio de perguntas e respostas meio que combinadas, né? E para ser mais rápido, a prática da arbitragem internacional permite que a testemunha apresente essa declaração por escrito. A testemunha dá um depoimento por escrito dizendo: eu participei da negociação, eu elaborei um contrato, eu estava lá, eu dei uma declaração sobre as garantias, etc, etc, etc. E depois o advogado que arrolou essa testemunha vai fazer algumas perguntas mais para a testemunha explicar aquilo para o tribunal. E aí entra a parte interessante, que é o advogado que vai contra-interrogar a testemunha, o interrogatório cruzado, que é o cross-examination, que talvez seja a parte mais interessante da arbitragem, porque quase que um momento em que o advogado vai interrogar uma testemunha hostil, ou seja, uma testemunha que ele não conhece, que tem fatos que estão sendo, os fatos que essa testemunha narra são favoráveis à outra parte, e que ele precisa, de uma certa forma, demonstrar que essa testemunha não necessariamente está mentindo, mas que a declaração dela é inconsistente, que a declaração dela é irrelevante ou que é contraditória, né? E o cross-examination é uma técnica, né, que vem do common law, né? Como eu disse para vocês, né, o common law, na origem, hoje em dia praticamente não existe júri, né? Nos Estados Unidos existe, mas as causas não vão ao júri por razões diversas. Na Inglaterra já não existe mais, mas historicamente quem julgava os fatos da causa no common law na Inglaterra e nos Estados Unidos durante muito tempo era o júri, né? E os jurados eram pessoas leigas, analfabetas. Então a única forma que você tem de se comunicar com quem não sabe ler é você falando com ela. Então o processo de common law ele era um processo oral. Como é que você convencia o jurado? Que nem vocês veem mais ou menos nos filmes, né? A parte rolava uma testemunha que ia narrar um fato que ela entendia que era favorável para o caso, e depois o advogado da outra parte, ele ia contra-interrogar essa testemunha, e o júri, através dessa dinâmica, ia decidir, né? No caso criminal, se a testemunha é culpada ou inocente; no caso civil, se tem ou não tem o dever de indenizar, seja lá o que for. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, durante séculos, foram se desenvolvendo e depurando técnicas de cross-examination, né? Qual é a melhor forma de inquirir uma testemunha? Qual é a melhor forma de você conseguir induzir a testemunha em contradição, fazer com que ela revele um erro, fazer com que ela realmente, às vezes, demonstrar que ela está mentindo, se ela efetivamente estiver mentindo. E essas técnicas elas foram trazidas para a arbitragem, né? E no Brasil também trouxe isso da arbitragem internacional para o contencioso da arbitragem doméstica, né? Isso é bem complexo, bem assim, a gente demoraria alguns dias aqui para tratar de todas essas técnicas, mas eu acho que é interessante falar rapidamente de algumas delas, porque isso não serve só para arbitragem, serve para a vida. Se você souber fazer as perguntas, quem faz a pergunta escolhe a resposta, né? Se você souber fazer a pergunta certa, você sempre vai ter uma vantagem em relação a quem não sabe fazer. Se você quer... enfim, isso com qualquer pessoa, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu amigo. Se você souber fazer a pergunta certa, você sempre vai obter uma melhor resposta. Você sempre vai conseguir obter mais informações do que você obteria se você não soubesse fazer aquela pergunta. Então, as técnicas de inquirição, né, pelo menos nos Estados Unidos e na arbitragem, elas são consideradas uma arte da advocacia, né? E é uma das coisas mais difíceis que tem na advocacia é inquirir uma testemunha, porque num caso complexo de seguros ou de M&A, aquela testemunha ela já é uma testemunha muito qualificada, né? Você vai inquirir um alto executivo de um banco, de uma construtora, de uma empresa, então já é um cara muito qualificado, um cara muito inteligente, muito preparado, que ele já foi também, de uma certa forma, treinado pelo advogado dele. O advogado dele explicou como é que funciona uma audiência, já antecipou mais ou menos as perguntas que vão fazer para ele, já deu algumas dicas para ele de como evitar uma resposta ou não responder, sendo isso certo ou não de fazer,
muitas vezes isso acontece. Então, o advogado que vai inquirir uma testemunha hostil, né, no sentido do adversário, é a parte mais difícil, porque aquilo é feito ao vivo e não é uma petição que você escreve, apaga, pede para outra pessoa ler, troca uma ideia com alguém, fica ali 10 dias fazendo. Aquilo é na hora, né? E você não sabe muito bem o que o cara vai te responder. Então, quando ele te responde, talvez você tenha que mudar o teu plano completamente, né? Você não pode ser surpreendido. Se você for surpreendido, você pode colocar o teu caso em risco. E se você fizer a pergunta certa, você consegue, às vezes, destruir o caso do adversário. Então, o cross-examination é muito difícil de fazer, né? Nos Estados Unidos, no contencioso judicial, tem uns caras que só fazem isso. A profissão do cara o cara não escreve uma petição, o cara não tem nem computador. A profissão do cara é ir lá no trial lá e inquirir a testemunha. Isso assim, é muito difícil fazer isso. Na Inglaterra eram os barristers e tal que faziam isso. E no Brasil não, geralmente você não tem obviamente, essa distinção. Nos Estados Unidos também nada impede que alguém faça os dois, mas é uma questão absolutamente complexa, né? Eu vou falar assim, o básico do básico para vocês de cross-examination, né? De como inquirir uma testemunha hostil. Isso vale também para quando você quiser inquirir alguém aí, o teu filho que está mentindo para você, a tua namorada, o teu estagiário, o teu chefe, o teu amigo, assim, são coisas que servem, óbvio, que com as devidas adaptações, né? Você não vai fazer uma inquisição de 5 horas com um amigo teu, mas enfim, a premissa serve para qualquer tipo de inquisição, né? Primeiro de tudo, né, quando você vai inquirir, eu estou falando aqui, obviamente, inquirindo uma testemunha numa arbitragem, né? Quando você vai inquirir uma testemunha numa arbitragem, ainda mais numa questão complexa de seguros, enfim, de uma causa relevante, você vai encontrar do outro lado um cara muito preparado, né? Vai ser um cara inteligente, um cara bem formado, normalmente, né? E que deu um depoimento contrário ao teu interesse. Se ele não deu um depoimento contrário ao teu interesse, você não precisa nem inquirir ele. O cara falou várias coisas que te favorecem, você não precisa perguntar para o cara, porque, enfim, não vai, o máximo vai acontecer é ele desdizer aquilo, enfim, se não tiver muito o que melhorar na declaração dele, talvez não valha a pena inquirir. Então, normalmente, você vai inquirir alguém que falou coisas, narrou fatos que são desfavoráveis, né? Então, essa testemunha, ela é hostil, ela é adversa aos teus interesses, ao interesse do teu cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para falar com esse sujeito. Você tem que conhecer profundamente a causa, conhecer profundamente os fatos e profundamente o papel que essa testemunha teve na transação. É importante escrever as perguntas, não todas, né, porque assim, não tem como antecipar tudo, mas até para improvisar, você tem que estar bem preparado. Se você precisa improvisar, você estando bem, você vai dar uma aula, né? Se você tem que dar uma aula de improviso de um assunto que você conhece, ela vai sair bem. Você tem que dar uma aula de improviso de um assunto que você não conhece, provavelmente ela vai ser um desastre, né? Então, por mais que você tenha que improvisar no cross-examination, porque é impossível antecipar todos os cenários, quanto melhor preparado você tiver, mais produtivo e mais exitoso vai ser o seu interrogatório. Então, é importante separar as perguntas por tópico. A contratação da apólice, você bota os tópicos da contratação da apólice. Você quer saber alguma coisa de uma determinada franquia, você faz as perguntas relacionadas à negociação daquela franquia, declarações e garantias do contrato principal, você chama o que for. Você vai separando as perguntas por tópico dentro daquilo que a testemunha hostil adversa falou. É importante também você separar os documentos, né, que tem a ver com a sua pergunta. Porque se você for fazer uma pergunta para a testemunha e ela disser alguma coisa que é contrária a um documento, você tem que estar com esse documento pronto para mostrar para a testemunha e, consequentemente, para o árbitro que aquela informação não é verdadeira. E aí você consegue descredibilizar a testemunha. O cross-examination ele serve muito para tirar a credibilidade da testemunha. Então, primeiro de tudo, você tem que estar bem preparado, né? A segunda, assim, que é bastante elementar, é você prestar atenção no depoimento da testemunha. Porque o cross-examination é tão difícil
que às vezes o advogado ele só presta atenção no que ele tem que fazer. Ele faz uma pergunta, ele já está pensando na outra pergunta que ele vai fazer, já está discutindo ali com o advogado do lado dele qual vai ser a próxima pergunta, e ele não presta tanta atenção no que a testemunha está dizendo, né? E o que isso é ruim, porque às vezes ela está te dando elementos valiosos que você não tá conseguindo utilizar. E outra coisa também, né? Não discutir com a testemunha. Se o cara estiver mentindo ali flagrosamente, você não precisa estar discutindo, berrando com o cara, nunca fazer isso, né? Você mostra que ele tá falando inverdades ou que ele está se contradizendo através do interrogatório, né? Você não vai brigar com a testemunha numa audiência, se exaltar, manter o controle. Então, enfim, se preparar, né? Não discutir com a testemunha e prestar atenção no que a testemunha está falando. Isso é o básico do básico, mas é o alicerce de tudo. Agora, em relação às perguntas, né? Como é que eu devo fazer uma pergunta? Para você pegar um exemplo muito simples. Mas se você quer saber, por exemplo, teve um acidente numa rua X, hoje, 10 horas da manhã, e você passou ali e você viu que o Tiago, nosso amigo aqui, estava em frente ao acidente, né? Então, você quer saber se o Tiago estava, né, na rua X às 10 horas da manhã em frente ao acidente. Se você perguntar, Tiago, onde você estava hoje de manhã? Ele pode te dizer qualquer coisa. Eu estava na praia, eu estava na academia, eu estava viajando, eu estava dormindo. Você fez uma pergunta muito aberta. Onde você estava? O que você estava fazendo? Ele pode te dar qualquer resposta e não necessariamente essa resposta vai ser mentira ou vai ser inverídica. Ele podia... O que você estava fazendo de manhã? Ele estava dormindo, depois ele acordou, depois ele foi fazer aquilo. Ele não precisa te dizer que ele estava naquele local num certo horário. Como você já sabe que ele estava lá, no meu exemplo, é muito mais fácil você perguntar para ele, Tiago, hoje, às 10 horas da manhã, você estava na rua X, em frente ao local Y? Se ele disser que não, ele está mentindo, né? Aí você vai arrumar meios de contradizer ele. Mas então, o que isso significa? É uma pergunta curta, de linguagem simples, e uma pergunta que induz a resposta, né? No cross-examination é muito importante você induzir a resposta. Você fazer com que a testemunha responda o que você quer que ela responda, né? No direito brasileiro, no contencioso judicial, isso é proibido. Tem uma regra específica no CPC que não permite que se induza a resposta. Então, você pode fazer uma pergunta fechada, né? Sem usar que, quando, onde, por quê, né? Mas você não pode induzir a resposta. Na arbitragem internacional, você pode induzir a resposta. Na arbitragem doméstica brasileira vai depender, enfim, de algumas questões, mas se entende muitas vezes que você pode fazer o que os americanos chamam de leading question, né? O direito cross-examination nos Estados Unidos ele é todo baseado em leading question, né? Você tem que fazer uma pergunta que você induza a resposta. E outra premissa, se você vai induzir a resposta, só faz sentido você induzir a resposta se você já sabe a resposta. Então, você não pode perguntar alguma coisa que você não sabe. Por quê? Porque provavelmente vai vir uma resposta que você não quer. Você perde o controle da inquirição. O importante quando você está inquirindo uma testemunha é você controlar a testemunha. Você controlar o que ela está dizendo. Por quê? Porque o cross-examination também ele é muito persuasivo. Ele é uma técnica de persuasão. Você está dialogando com o tribunal através de uma terceira pessoa. Você está usando perguntas para uma testemunha para mostrar para o tribunal, por exemplo, os documentos que você quer que ele leia, os fatos que você quer destacar, tudo isso através da testemunha. E também serve para você demonstrar que aquela testemunha que está corroborando os fatos da outra parte, ela não tem credibilidade, seja porque ela tem interesse no litígio, seja porque ela não estava lá no momento em que aconteceu, por qualquer outra razão, ou que ela está entrando em contradição, ou que ela está mentindo, seja lá o que for. Então, o cross-examination é para você mostrar os fatos que te interessam para o tribunal, controlar a testemunha e mostrar, eventualmente, que ela está se contradizendo, que ela não está falando a verdade, ou, enfim, ou que o depoimento dela é irrelevante, ou seja lá o que for. Então, assim, o cross-examination é uma técnica bem complicada, bem complexa, mas é talvez a parte mais interessante da arbitragem e uma das partes assim, mais desafiadoras, porque por mais que você esteja preparado, você tem que estar
você não sabe o que vem do outro lado, você tem muito pouco tempo para reagir. Então, você tem que estar muito bem preparado, conhecer muito bem o caso, dominar as técnicas de inquirição. E o cross-examination ele é muito importante para o resultado do caso, né? Uma das características das arbitragens é que você vai ter pelo menos alguns dias. Se for arbitragem internacional, você vai ter muitos dias. Se for doméstica, você vai ter pelo menos alguns dias de inquirição de testemunha. E é ali que o árbitro vai parar tudo para escutar, para ver os documentos, para ver as testemunhas. Então, é muito importante essa parte do cross-examination, é fundamental. E, geralmente, quem não advoga em arbitragem, só advoga no contencioso, não domina tão bem essas técnicas, porque o contencioso judicial, você não tem... A audiência de instrução e julgamento ela é muito rápida, você não tem tanto controle você não faz tanta inquirição de testemunha, por mais que hoje em dia a inquirição seja direta da parte para a testemunha, não seja mais através do juiz, nem se compara essa dinâmica com o tempo, com a profundidade com que você tem na arbitragem. Então, o cross-examination é uma técnica fundamental para quem se interessa por arbitragem, porque ele realmente é muito importante para determinar o resultado da causa. Então, assim, para encerrar aqui, e depois passar a palavra para quem eventualmente quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, né? A gente falou das vantagens das arbitragens, né, que eu enumerei para vocês, os desafios da arbitragem e algumas estratégias processuais, né? Destacando a questão da cláusula compromissória, importante na questão da estratégia processual, né? Garantir aqui no contrato de seguro que houve a manifestação de vontade do aderente, garantir que a cláusula compromissória tem todos os elementos de eficácia, depois você não vai ter que ir para o judiciário para preencher essa cláusula compromissória, para não ter que ter um pré-litígio para discutir se a parte está vinculada, se a cláusula compromissória é efetiva, é eficaz ou não. A escolha do árbitro também é fundamental, pelas razões que eu falei com vocês, nas tutelas cautelares e de urgência, né? A ponderação entre as vantagens e desvantagens do ato de emergência com o Poder Judiciário, a questão de moldar o procedimento às necessidades do litígio, no caso, né, que eu dei um exemplo da bifurcação do procedimento, da questão da audiência, da questão da perícia, você pode ter hot tub, várias questões que você pode moldar isso na arbitragem, e falei um pouco também do cross-examination e das técnicas de inquirição da testemunha. Eu encerro aqui, por aqui, assim, não vou também tomar tanto tempo de vocês, acho que termino aqui esse panorama, né? A ideia também é estimular que vocês estudem o assunto, reflitam sobre isso, quem tiver interesse também se aprofunde, quem quiser tirar alguma dúvida agora, por favor, né, se manifeste, ou algum comentário, ou tiver alguma crítica, alguma coisa que queira falar, enfim, tudo isso é bem-vindo. Depois também quem quiser me mandar um e-mail pedindo alguma sugestão de texto, quiser discutir também, é muito bem-vindo. Eu tô aí à disposição de vocês, caso alguém queira se manifestar, por favor. Alguma dúvida, Thiago? Não, a explicação foi ótima. Obrigado. Então, se ninguém tiver dúvidas, se alguém quiser escrever aqui ou se manifestar, se ninguém tiver dúvidas, eu desejo aí uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana a todos e espero revê-los aí na primeira oportunidade. Foi um prazer enorme aí passar esses finais de tarde aí com vocês e espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí para o estudo de vocês da arbitragem. Então, foi um grande prazer estar aí com vocês. Uma boa noite a todos.